A graça e a paz do Senhor Jesus Cristo esteja convosco. Vamos abrir a Bíblia, irmãos, em Apocalipse 20, do verso 11 ao 15. Todos são bem-vindos. Amém? Nós vamos falar do trono branco, que diz assim: E vi um grande trono branco, e o que estava sentado sobre ele, de cuja presença fugiu a terra e o céu, e não se achou lugar para eles. E vi os mortos, grandes e pequenos, que estavam diante de Deus, e abriram-se os livros, e abriu-se outro livro, que é o da vida. E os mortos foram julgados pelas coisas que estavam escritas nos livros, segundo as suas obras. E deu o mar os mortos que nele havia, e a morte e o inferno deram os mortos que neles havia, e foram julgados cada um segundo as suas obras. E a morte e o inferno foram lançados no lago de fogo. Esta é a segunda morte. Aquele que não foi achado escrito no livro da vida foi lançado no lago de fogo. Oramos. Amado Pai Celestial, estamos na casa de oração. Cremos também que aqui é a casa de correção, que o Espírito Santo trabalhe. Toda potestade, todo espírito contrário a este culto, a este ministério, nós agora levantamos as nossas vozes e profetizamos que toda ferramenta do diabo, toda língua afiada, todo espírito que se levanta cairá por terra contra esse ministério, contra a tua vida, contra o teu casamento, contra a tua família. Em nome de Jesus Cristo, receba livramento, saúde, perdão dos teus pecados, a alegria da tua salvação, na presença de Deus. Que Deus ajude nós, os nossos corações, os nossos pensamentos. Nós nos colocamos diante do trono da graça e pedimos que o Senhor nos ajude, Pai, a falar a tua palavra misturada com o teu espírito. Que os corações que estão com fome, com sede, aqueles que devem ser despertados para seguir a tua palavra, para darem a vida pela palavra, serem o troféus conquistados no Calvário. Aqui estamos, Senhor, na grande batalha, a maior batalha jamais pelejada. E nesta hora nós queremos a vida eterna, queremos o Senhor e buscamos, Senhor, a tua presença, nos presenteamos a ti e te adoramos, suplicamos e clamamos que o Senhor venha nos ajudar. Em nome de Jesus, ajuda cada pai, cada mãe, cada filho de Deus que está pela internet, que está aqui nesta hora, que o Senhor fale no coração, em nome do Senhor Jesus Cristo. Digam amém, Jesus. Assentai-vos, irmãos. Nós estamos felizes e alegres com todos que vieram nesta noite, né, irmãos? Nós estamos aqui a batalhar pela fé que uma vez foi dada aos santos, levar a semente preciosa do reino. Salmo 126. Aquele que leva a preciosa semente com lágrimas, por certo voltará com alegria, com os ceifando os molhos. Amém? E de manhã nós tivemos aqui a santificação também. Que Deus ajude, a todos
alcançar esta fé, que nós estamos disseminando a mensagem precursora da segunda vinda de Cristo. O profeta disse o seguinte, só lembrando os irmãos, que nós temos um livro de oração. Esse livro de oração, ele tem uma dedicatória de cada pessoa que coloca o seu nome nesse. E esse livro de oração, nós temos aqui, né? Temos a inspiração. E muitas pessoas têm sido abençoadas. Tem pessoas aqui agradecendo por bênçãos alcançadas deste mês na família. Deus abençoe. E outros pedindo e outros agradecendo. Sabemos que Salomão, quando ele edificou o templo, na dedicação, ele disse para Deus que se tivesse algum israelita em algum lugar que estivesse passando por alguma dificuldade, e ele virasse o rosto em direção do templo, e ele lembrasse, o Senhor respondesse a sua oração. O irmão Brana disse que Daniel, na Babilônia, ele orava 3 vezes ao dia. Ele orava direcionado ao templo. Tinha revelação, tinha reverência e tinha poder na sua oração. O irmão Brana disse que quando Jonas foi tragado pelo grande peixe a pregar o evangelho para os ninivitas, o irmão Brana disse que Jonas, o profeta, pode falar isso porque ele é profeta, que Jonas, dentro do ventre da baleia, ele se lembrou para que lado ficava o templo de Salomão, e ele se ajoelhou lá dentro do ventre da baleia, e lembrou, e Deus respondeu a oração de Jonas. Amém? É bom, né? Respostas de oração. E não interessa o problema que seja, né? O que você está passando, a necessidade, a dificuldade, a batalha espiritual. Coloque o teu nome, faça o teu pedido, que por certo, Tiago 5,16 diz que a oração de um justo, ela é poderosa em seus efeitos. O profeta de Deus, ele disse o seguinte: irmãos, nesta grande hora em que estamos vivendo agora, cabe-nos, a igreja do Deus vivo, verificarmos, indo perante Deus, acendendo a candeia da palavra, examinando o evangelho, examinando as nossas vidas, para descobrirmos se estamos em falta com a palavra de Deus. Especialmente quando vemos todas estas coisas acontecendo. Então sabemos que estamos no fim do tempo e a vinda do Senhor Jesus Cristo está próxima. Veja bem, existe na terra 2 mistérios. O mistério da piedade, que é o Senhor Jesus Cristo. 1 Timóteo 3,16 nos diz: e sem dúvida alguma, grande é o mistério da piedade, aquele que se manifestou em carne, foi visto dos anjos, pregado aos gentios e recebido em cima na glória. Quem foi ele? Senhor Jesus Cristo. Veja bem, visto dos anjos. Qual foram os anjos que viram Jesus? Paulo, Pedro, João e todos os apóstolos. Qualquer um sabe que o mundo, quanto à sua posição, tudo se encontra em ordem para a vinda do Senhor. Terremotos em vários lugares, a lua está jorrando sangue vermelho, vulcões vermelhos em toda parte. Jesus disse para observar esses sinais nos últimos dias.
o mar rugindo. Sabe que tem lugares que a praia foi tragada pelas ondas do mar, né, irmãos? O aquecimento global, o planeta aqueceu, o gelo derreteu e o mar está tomando as praias. Pelo menos aqui em Santa Catarina e em muitos lugares no mundo. O mar está rugindo, o coração dos homens está desfalecendo de terror. E perplexidade do tempo e angústia entre as nações. Mas o nosso coração não pode, irmão, se desfalecer do terror. Nós não podemos. Se existir um povo que tem que estar seguro, que tem que estar alegre, é um povo que deve estar regozijando, é o povo que recebeu esta mensagem poderosa do último tempo. Mas, veja bem, o mistério da piedade é a igreja, é a redenção dos redimidos, mas e o ministério? O mistério da iniquidade. Né? Nós estamos falando aqui em rede nacional, na internet. O mistério da iniquidade, o profeta de Deus, ele disse que o anticristo, o mistério da iniquidade, ele trabalha durante as 7 eras da igreja, da era de Éfeso até a era de Pérgamo, ele foi o anticristo. Está lá em Apocalipse capítulo 6. O cavalo branco, depois ele vai mudando de cor. Ele vem o cavalo vermelho, depois vem o preto, depois vem o amarelo, que é a cor do Papa no Vaticano hoje. Então, de Pérgamo até o final da era de Laodiceia, o Papa, ele é o falso profeta. E se existir o falso, existe o verdadeiro. Porque o falso é tirado do verdadeiro. E no final da era de Laodiceia, que a era de Laodiceia não acabou ainda, né? As profecias, promessas que Deus prometeu para o tempo desta era, elas têm se cumprindo. Algumas já são história e algumas ainda estão para o seu cumprimento e em andamento. Veja bem que o próximo passo do falso profeta, do mistério da iniquidade, ele é o Concílio Mundial de Igrejas. E nisso, então, nós sabemos que todas as religiões monoteístas, aliás, dualistas e politeístas, que não têm recebido a mensagem do mensageiro desta era, que é a luz do entardecer. Zacarias 14:7 diz: no tempo da tarde haverá luz. Esta é a luz para o tempo da tarde. O profeta disse no parágrafo 41, a mensagem veio para tirar os filhos de Deus dos sistemas, para revelar a Jesus Cristo. Mas o próximo passo de Deus é, antes que haja o Concílio Mundial de Igreja, irmãos, é levar a noiva, que é o arrebatamento. Veja bem que 1 Tessalonicenses 4:16 nos diz: porque o mesmo Senhor descerá do céu com alarido, com a voz de arcanjo e com a trombeta de Deus. 3 coisas acontecem na vinda do Senhor Jesus Cristo, que é o alarido, é uma mensagem. O apóstolo Paulo disse: se o som da corneta for incerto, quem se preparará para a batalha? Esta mensagem veio para preparar a noiva para se encontrar com Jesus Cristo. E a voz de arcanjo, Colossenses 1:27, nos diz que o mistério que esteve oculto durante séculos, gerações, foi revelado agora no ministério do 7º anjo, que é Cristo, a palavra viva em vós, esperança da glória. O anticristo, ele está numa linha
E Jesus Cristo, Senhor, Jesus Cristo, mistério da piedade, ele está numa outra linha simultânea. O profeta disse assim, a natureza por si mesmo nos diz hoje, como vemos as nações rompendo-se, a terra se afundando, a escritura está na parede, vemos a igreja, o estado em que se encontra, vemos a noiva e o estado que ela se encontra. Sabemos através da natureza que a igreja está sendo aprontada para ir no arrebatamento. Amém. Isto é um tempo glorioso. É um tempo que todos os profetas e reis desejaram ver e viver esta hora em que nós estamos vivendo. Amém? Nós temos que ler a Bíblia, ler a mensagem, que é a revelação da Bíblia, e comentar. Na mensagem, não sabeis, 53, o profeta disse, vocês são mais jovens, anotem, aí no futuro, os livros e as fitas continuarão o meu ministério. O ministério foi dado pelo anjo para o irmão Branham. E na mensagem, o absoluto 242, o profeta disse, aquela hora que eu estava batizando a 17ª pessoa ali no Rio Raio. O irmão Branham, eu não posso me envergonhar da mensagem, irmãos. Se as pessoas não entendem, aí não é comigo. Esse negócio de entender e revelar é com o Espírito Santo. Mas quando o profeta batizava a 17ª pessoa, esta coluna de fogo que está sobre a cabeça do mensageiro, ela desceu na forma de um sol, uma luz ambar. E ela disse a seguinte frase: assim como João Batista foi o precursor da minha primeira vinda, eu te envio com uma mensagem que precursará a segunda vinda de Cristo. E o profeta disse, os livros e as fitas continuarão o meu ministério. Os profetas, a fé para o rapto está nas mensagens, absoluto 242. Onde é que está a fé para o rapto? Nas mensagens. Nós vamos chegar ali no trono branco. Amém? Fique no espírito de oração. O profeta disse na mensagem alimento espiritual para o seu devido tempo. Vejam bem, a promessa de Deus para este dia. O que Deus prometeu? Tem uma igreja aí que estão oferecendo carro, apartamentos, e não sei mais o que, viagem não sei para onde. Deus não prometeu isso, irmãos. Agora, o que Deus prometeu, você tem que ouvir nesta noite, você tem que entender que você vai sair daqui, responsabilizado diante de Deus, pelo aquilo que você está ouvindo. Mas Deus prometeu que o Filho do Homem seria revelado neste dia. Aí, as denominações, veja bem, as denominações, elas acreditam que esse Filho do Homem que seria revelado neste dia seria o Senhor Jesus Cristo. Não é. Filho do Homem é o ministério de um profeta. Mas Lucas 18:6 nos diz: porventura achará fé na terra quando o Filho do Homem vier. O ministério do Filho do Homem veio na terra. Qual é a fé que tinha, irmãos? Fé pentecostal, restauração dos dons carismáticos. Mas esta não é a fé que uma vez foi dada aos santos, não. Por isso Jesus, ele disse: assim como aconteceu nos dias de Noé,
assim será também nos dias do Filho do Homem. Comiam, bebiam, casavam e davam-se em casamento, até o dia que Noé entrou na arca, e veio o dilúvio, e os consumiu a todos. Só que lá foi água, agora aqui é fogo. Sim. Como também da mesma maneira aconteceu nos dias de Ló: comiam, bebiam, compravam, vendiam, plantavam e edificavam. Mas no dia em que Ló saiu de Sodoma, choveu do céu, fogo e enxofre os consumiu a todos. Ei, o mundo não está nessa condição. Eles ignoram, irmão, repudiam. Você fala de Deus, eles ignoram. Mas diz assim no 17:30: assim será no dia em que o Filho do Homem se há de revelar, manifestar. Vão devagarzinho, porque a comida é forte e é boa. O profeta disse: o Filho do Homem seria revelado neste dia. Não, então eu lhes digo, então o Filho do Homem se revelaria outra vez. Não o Filho de Deus, mas o Filho do Homem. Filho de Deus é o Senhor Jesus Cristo. Ele é o nosso sumo pastor, sumo sacerdote, que está na 7ª dimensão, no trono de propiciação. O cordeiro que foi sacrificado, o corpo sacerdotal, o humano, de Isaías 53, ele está agora no trono de propiciação. Hebreus 4:16. Tem gente pregando que não está. Quem está pregando que não está, isso aí está com problema espiritual, desvário. Jesus não saiu do trono ainda não. Graças a Deus, né? O profeta disse: então o Filho do Homem se revelaria outra vez. Não, Filho de Deus, Filho do Homem. Vejam bem, o mistério disto, religião. Quem é que vai dizer, irmão, que a religião... O irmão não vai na igreja. Toda igreja é boa. Agora, se a igreja está certa, nós precisamos abrir a Bíblia e examinar. João 5,39 diz: examinai as Escrituras, vós cuidais ter nelas a vida eterna, e são elas que de mim testificam. E vocês não quereis vir após mim, para que tendes vida eterna. O senhor não quer? Nós lemos aqui o Apocalipse, que diz assim, ó, aquele que não foi achado escrito no livro da vida do Cordeiro foi lançado no lago de fogo. Nós não estamos aqui para lançar ninguém no lago de fogo. Pelo contrário, nós estamos aqui para impedir as pessoas para ir para lá. Eu dei a minha vida por isso, né? Eu espero que você, né, entenda isso e te sacrifica também alguma coisa na tua vida, na tua família, por isso. O mistério disto é que aqueles selos, cada uma destas igrejas estavam organização, entrou um espírito organizacional nela, e isto é uma coisa errada, que está secreta, tem estado erradas diante de Deus. Começa pelo batismo. Veja bem, Jesus disse, Marcos capítulo 16, o primeiro mandamento após a ressurreição: ide por todo mundo, pregai o evangelho a toda criatura, quem crer e for batizado será salvo. Mas aí a pessoa quer discutir com a palavra. Ah, mas o ladrão da cruz não foi batizado. O ladrão da cruz estava ao lado de Jesus, estava pregado. Não é o teu caso, não é o meu caso. Veja bem que quando o Espírito Santo desceu lá em Jerusalém, eles perguntaram para Pedro e aos demais apóstolos: o que faremos, varões irmãos? Tem que perguntar, pastor, eu estou certo? Não é a pessoa querer dizer que está certo se não dá. E o que aconteceu? Jesus, em Mateus 28:19,
Jesus apareceu para os 12, não foi literal a igreja. Você que está ouvindo, examine a Escritura. E quando ele apareceu para os 12, ele disse: portanto, ide, ensinando todas as nações, batizando-as em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, e ensinando a guardar todas as coisas que eu vos tenho mandado. O que é que Jesus mandou? Prefácio, João Ferreira de Almeida nos diz: foi a primeira aparição de Jesus após a ressurreição para os 12. Agora vai vir a segunda aparição de Jesus para os 12. Jesus, em Lucas 24, 45, aparece pela segunda vez para os 12. Então, a Bíblia diz que o Espírito Santo abriu-lhes o entendimento para compreenderem as Escrituras, que em seu nome se pregasse o arrependimento e a remissão dos pecados. Lá em Mateus 28, Jesus deu uma comissão. Aqui em Lucas 24, 45, Jesus Cristo deu a revelação e mandou que fossem batizados em seu nome. Qual é o nome? Senhor Jesus Cristo. Em Lucas 24, 49, Jesus disse: portanto, ficai na cidade de Jerusalém, até que do alto sejais revestidos de poder. Viu o mandamento? E eu pergunto, os apóstolos obedeceram? Obedeceram, porque em Atos 1 e no verso 8 foi a despedida de Jesus no corpo glorificado. Jesus disse: e descerá sobre vós o Espírito Santo, e ser-me-eis minhas testemunhas. Testemunha do que, irmão? Testemunha em Jerusalém, em toda a Judeia, Samaria e até aos confins da terra. O que aconteceu? Veja bem que Pedro tinha recebido em Mateus 16, no verso 13 em diante, a chave, chave do reino dos céus. São 3 chaves: chave do reino, chave da morte e a chave do inferno. Jesus deu para o pastor a chave do reino. Jesus disse: tudo que ligar na terra será ligado no céu. Tudo que o pastor desligar na terra será desligado no céu. E Pedro então foi para o dia de Pentecostes, chegando lá em Atos 2,14 até o verso 36, Pedro encerrou seu discurso e disse: saiba com certeza toda a casa de Israel, que a este Jesus, a quem vós crucificastes, Deus o fez Senhor e Cristo. E eles se compungiram em seu coração e perguntaram a Pedro e aos demais apóstolos: o que faremos, varões e irmãos? Pedro deu a receita. E qual foi a receita? Eles perguntaram para Pedro, e estava ali, Mateus estava ali, Lucas estava ali, Marcos estava ali, João estava ali. Só Judas não estava ali. Mas Pedro disse: arrependei-vos e cada um de vós seja batizado em nome de Jesus Cristo para o perdão dos vossos pecados, e recebereis o dom do Espírito Santo. Porque a promessa diz respeito a vós, quando você crê, a vossos filhos, promessa dos filhos, e a todos quantos estão longe, a tantos quanto o Senhor Deus chamar. Deus chama. Chama a minha família, chama a tua família, Senhor. Mas, veja bem que Romanos 6:23 diz: o salário do pecado é a morte. Morte. Mas
O dom gratuito de Deus é a vida eterna. O que é que Pedro deu para aqueles que estavam com o coração compungido, se arrependeram, receberam o perdão dos seus pecados? Pedro disse, porque o dom do Espírito Santo diz respeito a vós. Joel tinha profetizado que o Espírito Santo ia descer para eles. Você precisa do Espírito Santo. E para os vossos filhos e a todos quantos estão longe, a tantos quanto o Senhor Deus chamar. E não vai se meter a mané querer entrar em questão se você não tem uma experiência com o Espírito Santo. O diabo te pega. É para homens e mulheres isso. Mas então você vê que o Novo Testamento você não encontra ninguém batizado na Trindade, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Ninguém. Vejam bem, o apóstolo Paulo, mas não era pessoa doente, sofrida. A pessoa pensa que ele era homem sofrido, não, ele era um prisioneiro de Jesus Cristo. O apóstolo Paulo, ele era um poliglota, falava 5 idiomas. O apóstolo Paulo, quando ele se encontrou com a coluna de fogo, ele ficou com um problema nas vistas. O apóstolo Paulo, ele tinha o ofício de profeta novo neotestamentário. Somente quem tem revelação do que é o ministério de um profeta sabe que qualidade tinha o ministério do apóstolo Paulo. O apóstolo Paulo escreveu a Bíblia dizendo assim, nós não precederemos os que dormem. Ele achou que a vinda do Senhor Jesus Cristo ia vir na era dele, de Éfeso. Não veio. O apóstolo Paulo, ele escreveu a palavra, mas ainda que nós falássemos a língua dos homens e dos anjos. Ele não sabia, as cartas paulinas era a Santa Bíblia que ele estava escrevendo. E hoje ele fala na língua de todos os homens, de todos os idiomas. E o apóstolo Paulo, quando chegou lá em Atos, capítulo 19, na igreja do irmão Apolo, ele disse, recebestes, a igreja tinha 12 crentes, recebestes vós já o Espírito Santo quando crestes? Eles responderam, nós nem ouvimos que haja Espírito Santo. Paulo perguntou, em que sois batizado então? Eles disseram, no batismo de João Batista. Aí Paulo disse, João certamente batizou com o batismo do arrependimento. João não batizou ninguém em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, não se mete a falar coisa que não sabe. João batizou para o arrependimento, dizendo ao povo que cresce no que após ele havia de vir, isto é, em Jesus Cristo. E os que ouviram foram batizados. O apóstolo Paulo nem considerou o batismo de João, porque senão estava escrito assim, foram rebatizados. Não, nunca foste batizado. Você que é batizado em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, você pode ser a pessoa melhor do mundo, você recebeu a marca espiritual da besta e não sabe. Uma doutrina politeísta de deuses. E o profeta vem, então, Paulo escreveu 14 cartas, Paulo batizou em nome de Jesus. Será que Paulo errou, irmão? Se Paulo errou, tem que tirar 14 cartas da Bíblia. Veja bem, João do Apocalipse, ele tinha o ofício de apóstolo, escreveu o livro de João, o apóstolo, Evangelho de João, o evangelista, apóstolo do Senhor. João, na ilha de Patmos, escreveu o Apocalipse em símbolo, profeta. João escreveu as 3 cartas, primeira epístola, segunda epístola e terceira epístola de João, como pastor, apóstolo, profeta e pastor. E João batizou em Atos 8:16, em nome do Senhor Jesus Cristo. Quem é que estava ali em Atos 8:16? A Bíblia diz que Felipe era evangelista, ganhava alma. Chegando ali, Felipe ganhou uma comunidade em Samaria, fora de Jerusalém. E o que é que aconteceu? O evangelista chamou Pedro
Pedro já tinha batizado em Atos 2,41, 3.000 almas em nome do Senhor Jesus Cristo, para o perdão dos pecados. Chamou Pedro, Tiago e João, os 3 apóstolos, para impor as mãos e eles receberem o Espírito Santo. Você precisa receber o Espírito Santo. Veja bem, aí o João escreveu 5, Paulo 14 cartas, João 5,19, e agora nós vamos pegar Pedro. Pedro em Atos 2,38 foi o apóstolo, foi o bispo que foi conduzir os apóstolos a Cristo, ao batismo do Espírito Santo. Você pode olhar, Pedro ele era genuíno, Pedro ele teve muita luta. Jesus disse lá em Mateus 16, para trás de mim, Satanás, que tu me serve de escândalo. Quando Jesus declarou, um de vós é um diabo e vai me trair, Pedro imaginou que seria ele, traidor. Mas, veja bem, que aqui no último capítulo do livro de João, vamos mostrar as escrituras, né? Principalmente para quem prega, para não pular vírgula e não sair falando de si e não daquilo que foi revelado através do nosso profeta. Depois de terem jantado, disse Jesus a Simão Pedro, Simão, filho de Jonas, amas-me mais do que a estes? Jesus perguntou para Pedro assim, está perguntando aqui do amor ágape. E Simão Pedro respondeu, sim, Senhor, tu sabes que eu te amo. Disse-lhe, veja bem, Pedro ele vivia com depressão. Quando Pedro chegava na igreja, eles olhavam, chegou aí o diabo. Jesus disse, para trás de mim, Satanás. Depois lá em João capítulo 6, Jesus disse que tinha escolhido os 12, e eu era o diabo. Eu não escolheria o diabo, mas Jesus escolheu o diabo. Aí Jesus disse assim, Jesus disse, apacenta os meus cordeiros. Tornou a dizer-lhe segunda vez, Simão, filho de Jonas, tu me amas? Disse-lhe, sim, Senhor, tu sabes que eu te amo. Disse-lhe Jesus, apacenta as minhas ovelhas. Viu? Primeira vez foi cordeiro. Um cordeiro não é uma ovelha. Ele tinha 12 cordeiros, 12 apóstolos. Disse-lhe a terceira vez Jesus, Simão, filho de Jonas, amas-me? Simão entristeceu por lhe ter dito a terceira vez, amas-me? E ele disse, Senhor, tu sabes tudo. Deus conhece, irmão. Deus sabe se tu é sincero. O diabo também sabe. Deus sabe se eu sou sincero. Deus sabe se pode confiar em mim. E disse-lhe o Senhor, tu sabes. E disse-lhe, Senhor, Pedro respondendo, Senhor, tu sabes tudo, tu sabes que eu te amo. Jesus lhe disse, apacenta as minhas ovelhas. Primeiro foi os cordeiros. Veja bem, cada manada de ovelha tem um cordeiro macho. Cada igreja tem um pastor. Mobrana disse que a igreja é local e o pastor é local. Mensagem de divindade explicada, parágrafo 53. Na mensagem Como Poder Vencer o Profeta, diz que o marido espiritual da igreja, não sei quem é a igreja. Tem gente que precisa ser apacentada, aconselhado, exortado. Ajudado, né, irmão? Ajudar. Servir a Deus ajudando o irmão. Mas a revelação disso aqui, apacenta os meus cordeiros. Pedro tinha a chave, Pedro tinha comissão, Pedro tinha vindicação, Pedro falou, o Espírito Santo desceu. Eu vou me encontrar com Pedro. Nós vamos. Vou contar a história para ele. Sabia? O irmão Brana disse que isso será no milênio. Haverá casas, parques e praças. Aleluia! O profeta disse, esta é uma das coisas secretas que têm estado erradas diante de Deus.
Vejam, olhe isto, esta é uma coisa que tem estado errada. Este é um dos segredos dos 7 selos. Né? Os denominacionais, eles se organizaram. Vejam bem, eles se organizaram. Estão completamente fora da vontade de Deus. Sabe onde é que eles foram parar? Na política. Por favor, não se envolvam com política. O único que é bom é Deus. Isto. Olha bem, ó. Isto será exposto nos últimos dias. Isto guiará as pessoas a Cristo, não a um credo, não a denominação, mas trará um povo de volta à verdadeira palavra de Deus. E a verdadeira palavra virá a um certo grupo de pessoas separadas, guardadas, redimidas, chamadas, elegidas, predestinadas. E o Filho do Homem, não é o Filho de Deus é o Senhor Jesus Cristo. O Filho do Homem se revelará a si mesmo no meio deles, porque Jesus Cristo é o mesmo ontem, hoje e eternamente. Se hoje ouvirdes a sua voz, você está ouvindo a voz do Filho de Deus, revelada pelo Filho do Homem. Não endureçais os vossos corações, não endureça o coração, como no dia da provocação. Efésios 5,14 diz: desperta, tu que dormes dentre os mortos. Onde é que o morto vive, irmão? Porque o profeta diz que as denominações estão mortas diante de Deus. Onde é que é a residência oficial dos mortos? No cemitério. Religião, denominação, credos, dogmas, teologias frias, interpretações. Mas o profeta disse: e a verdadeira palavra de Deus virá a um certo grupo de pessoas, e o Filho do Homem se revelará a si mesmo no meio deles, ele sendo o mesmo ontem, hoje e eternamente. E eu estava morto no mundo, no pecado, estava condenado. Lá no trono branco, que é o nosso texto áureo, quando eu chegasse lá, se eu não encontrasse Jesus, o que eu ia dizer? João 5,25, o Senhor Jesus disse: chegará a hora, e agora é em que todos que estiverem mortos nos sepulcros, nos sistemas religiosos, ouvirão a voz do Filho de Deus. Viu? Quem prega tem que ver os detalhes, irmão. Mas para entrar uma pequena chavezinha, se a pessoa pula vírgula, se a pessoa não conhece a pontuação, não tem a expressão da oratória, não tem dicção, veja bem, a pessoa tem que conhecer os verbos, a pessoa tem que conhecer o que é uma afirmação, o que é uma exclamação, o que é uma interrogação, porque senão ela não tem oratória para falar no público. A minha professora no 2º grau, ela dizia, quem não lê, tem gente que não lê, mal fala, mal ouve e mal vê. Jesus disse, Mateus 24,15, quem lê, atenda. Então, a pessoa que não lê, lá dentro do livro de Apocalipse, capítulo 6, estavam escondidos os 5 setes de Deus. Veja bem que ninguém sabia, nenhum teólogo nesta era, neste tempo, tem trazido esta revelação do que é estes 5 setes de Deus. Lá dentro havia 7 selos, 7 eras, 7 mensageiros, 7 trovões, 7 trombetas. Ninguém sabia o que era isso. A oração ela é certa, é o combustível do carro, mas o carro não anda só com combustível, é um conjunto. Se a oração, você estiver vivendo a palavra, a oração vai funcionar.
Se você não estiver vivendo, ela vai funcionar ao contrário. Amém? Mas veja bem que esse 5:7, veja bem, ó. Porventura achará fé na terra quando o Filho do Homem vier. Lucas 18:6. Quando o Filho do Homem veio, manifestou, foi revelado, não tinha fé apostólica. Tinha fé batizando em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Tinha fé, mulher pregando, crendo em 3 pessoas distintas da Trindade. Tinha uma fé que eles não sabem qual é a Santa Ceia certa. E eu falei com o ancião da igreja do véu, se nós batizamos em nome de Jesus, mas batiza em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, não, fizeram assim para não errar. Então vocês não sabem qual dos dois está certo. Há uma só fé, um só Senhor e um só batismo. Nós temos que examinar as Escrituras, irmão. Se as Escrituras não servem para você, para mim eu dei a vida pela palavra de Deus, é a Escritura. A Bíblia diz que as mulheres estejam caladas nas igrejas. Jesus Cristo ordenou 12 homens e não mulher. E tinha mulher que servia a Deus com seus dízimos, suas ofertas, suas fazendas. Está ali. Pedro era casado, tinha mulher, tinha sogra, provavelmente se incomodava bastante. Teve que levar Jesus na casa da sogra para curar a sogra. Mas veja bem, ó, em Lucas 14:26, nós temos que ir para as Escrituras. Jesus Cristo, quando ele comissionou os 70, veja bem, ó, Jesus Cristo não selecionou mulher, não mandou deixar marido, ele mandou deixar as esposas. Senão, a Bíblia, ela era uma Babilônia, há uma linha e uma ordem ministerial. Jesus disse aquele que não deixar pai, mãe e mulher, não falou de marido. Aí vem lá o apóstolo Paulo em 1 Coríntios 14:34 e disse, ó, as mulheres estejam caladas nas igrejas, não lhes é permitido falar, mas estejam sujeitas como também ordena a lei. Se querem aprender alguma coisa, quem tem que ensinar é o teu marido. Pergunte em casa a seus próprios maridos, porque é indecente que as mulheres falem nas igrejas. Porventura saiu dentre vós a palavra de Deus, ou veio ela somente para vós? Se alguém cuida ser profeta ou espiritual, reconheça que as coisas que vos escrevo são mandamentos do Senhor. Não foi Paulo que mandou. Irmãos, a Bíblia, eu estou lendo hoje de manhã, nós lemos aqui na escola dominical, além da cortina do templo, lê mensagem. A Bíblia é a palavra de Deus, a palavra ela cura, a palavra ela liberta, a palavra ela posiciona, a palavra ela está no primeiro ângulo ali, ó, da pirâmide da fé. Pois as demais coisas vêm. Mas nós temos a Escritura também em 1 Timóteo capítulo 2 e no verso 15, que o apóstolo Paulo também vem e posiciona a mulher de Deus. Mas daí não é fácil, mas a Bíblia não diz que é fácil. Jesus disse que não seria impossível, porque para Deus tudo é possível. Do mesmo modo as mulheres se ataviam em traje honesto, com pudor e modéstia, não com tranças ou com ouro, pérolas ou vestidos preciosos, mas como convém às mulheres que fazem profissão de servir a Deus, com boas obras. A mulher aprende em silêncio com toda sujeição. Não permito, porém, que a mulher ensine nem use de autoridade sobre o marido. Agora tem marido que tem que se usar de autoridade sim, porque isso aí não é palavra de Deus, não é comportamento de homem de Deus. Eu quero que o meu marido, que ele seja cabeça, que ele seja Cristo. Não permito, porém, que a mulher ensine nem use de autoridade sobre o marido, mas que esteja em silêncio. Porque primeiro foi formado Adão, depois Eva. Adão não foi enganado, mas a mulher sendo enganada caiu em transgressão. É a Bíblia que diz, não é o pastor Mazuco. Como é que a mulher vai salvar? Salvar-se-á, porém dando à luz a filhos, se permanecer com modéstia na fé, no amor e na santificação. Jejum e oração, minha irmã. Para queimar esses bichos aí, ó, é só com jejum e oração. Na carta de Laodiceia, né? Eu li domingo passado e eu volto a ler. O que acontece? Eis que eu estou à porta e bato. Se alguém ouvir a voz é a palavra, e abrir a porta, entrarei em sua casa, e com ele cearei, e ele comigo. Ao que vencer,
lhe concederei que se assente comigo no meu trono, assim como eu venci e me assentei com meu Pai no seu trono. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Nós estamos falando aqui da mulher que vai no arrebatamento. Perfeita vontade de Deus está aqui. Jesus disse, estreita é a porta e apertado é o caminho que conduz à vida, e poucos são os que entram por ele. Este é o caminho, esta é a porta. Largo, espaçoso é o caminho que conduz à perdição. Está vendo? Religião, caminho. Não é boate, não é motel. Largo, espaçoso é o caminho. Talvez você nunca tinha ouvido. É coisa para você se preocupar. Que conduz à perdição. Ele disse assim, e viu os mortos, grandes e pequenos, que estavam diante de Deus. Abriram-se os livros, e abriu-se outro livro, que é o da vida. Viu? Na mensagem, a união invisível da noiva de Cristo, o profeta disse que Judas estava com o nome no livro da vida. Todas as pessoas estão com o nome no livro da vida, que está vivendo, a não ser os abortivos, que não chegaram a ver a luz do dia. Mas ele disse, e abriu-se outro livro, que é o livro da vida, e os mortos foram julgados pelas coisas que estavam escritas nos livros. Viu? Eu penso que os irmãos, no assunto desse aqui, devem anotar e perguntar para o pastor. Nós pegamos a mensagem, o irmão Brana respondendo, pergunta e resposta número 14, pergunta e resposta número 15, pergunta e resposta número 3. Veja bem, o profeta aqui no Apocalipse 3:22, o irmão Brana interpretou, aquele que vencer, você é um vencedor. Você está aqui porque você é um vencedor. Deus não chama covarde, covarde fica em casa, com medo de vir no culto, com medo do Covid. Mas nós não vamos forçar ninguém a vir não também. Mas veja bem, o profeta disse ali, aquele que vencer, lhe concederei que se assente comigo no meu trono. Mas no Apocalipse 3:22, eu respondo pelo que eu prego, pelo que eu ensino para a minha igreja. Apocalipse 3:22 diz, aquele que vencer, você tem que vencer, irmão, não é vencer eu, você tem que vencer você mesmo. Você sabe quem tem que vencer, onde é que está o campo de batalha? E o diabo conhece você, é o não sincero. Mensagem veio dentro, parágrafo 29 e 30. E o anjo pediu para o irmão Breno, se tu for sincero, agora você tem que ser sincero. Tem que ser sincera, vou confessar coisa, se for, eu vou me acertar. Agora tem coisa que Deus é que vai sustentar. Lê a mensagem lá, além da cortina do tempo. Mas, irmão, aquele que vencer, lhe concederei que se assente comigo no meu trono. A noiva eleita que está sendo gerada pela palavra, 1 Pedro 23, incorruptível da verdade. Como poderei vencer? Está aqui, eu não vou ler. O profeta disse assim, o teste é se você obedece a palavra ou não. Que Deus te dê fé nesta noite. O profeta diz que a noiva sentará no trono branco para julgar as nações, para julgar as pessoas com as quais nós convivemos. Veja bem, Apocalipse 13 nos diz assim, meus amados, e adoraram a besta todos que habitam sobre a terra, esses cujos nomes não estão escritos no livro da vida do Cordeiro, que foi morto desde a fundação do mundo. Nós cremos na doutrina da predestinação. Não é de todo mundo que Deus gosta, não entra nessa onda aí não, hein? Não vai pensar, Deus gosta, ele falou que ele ama aqueles que ele tem por filho, ele corrige e açoita. Mas, aqui em Mateus capítulo 24, ele disse, se aqueles dias não fossem abreviados, nenhuma carne se salvaria, mas por causa dos escolhidos, serão abreviados aqueles dias. O tempo acabou, meu irmão. O tempo que Deus tinha na terra, o tempo que Deus tinha para trazer o profeta, para trazer a mensagem, agora não é mais hora. Agora é hora de acertar a vida. Te acerta com Deus.
Você vai ver, se você se acertar com Deus, isso vai ter um respaldo espiritual na tua família, no teu espírito, na tua alma. Jesus disse, Mateus 24, se possível fora, enganariam até os escolhidos. A doutrina da predestinação. Eu não estou pedindo para ninguém concordar comigo, mas eu estou mostrando a Bíblia. E se você se levantar contra a Bíblia, você está se levantando contra Deus. Por isso que eu leio a Bíblia, leio a mensagem. O apóstolo Paulo disse, peço-te também a ti, meu verdadeiro companheiro, que ajude estas mulheres que trabalham comigo no Evangelho, com Clemente e com os meus outros cooperadores, cujos nomes estão no livro da vida. Jesus disse, João 15, no verso 16, não foi vós que escolhestes a mim, mas foi eu que vos escolhi a vós. E vos nomeei para que vades e dê fruto, e o vosso fruto permaneça. Aleluia! Veja bem que esta mensagem veio trazer perfeição. Filipenses 1,6 diz, tendo por certo isto mesmo, que aquele que começou a boa obra, até o dia de Jesus Cristo a aperfeiçoará. A tua fé está sendo perfeição. Eu não sei, pessoa que é relaxado, que não acerta as coisas, que não tem compromisso com nada, eu não sei como é que ela vai ser aperfeiçoada. Veja bem, ó. O mestre amado, o Senhor Jesus Cristo disse, ó, sede pois perfeitos, assim como o vosso Pai que está nos céus é perfeito. Perfeito. Agora veio a perfeição da fé, a perfeição, veio toda a palavra. Hebreus 11:40 diz, eles que estão dormindo, haverá um remanescente vivo que vai receber essa fé, eu não sei quem é. Eles que estão dormindo, ele, inclusive nosso profeta, não, veja bem, ó, Hebreus 11:40, ele sem a nossa fé, sem você se acertar, sem esta fé apostólica que está na noiva, sem esta voz de arcanjo, não haverá a ressurreição. Santo e bendito é o teu nome. Tiago 4:7 diz, sujeitai-vos, pois, a Deus, resisti ao diabo, e ele fugirá de vós. A graça e a paz do Senhor Jesus Cristo esteja convosco. Vamos abrir a Bíblia, irmãos, em Apocalipse 20, no verso 11 ao 15. Todos são bem-vindos. Amém? Nós vamos falar do trono branco, que diz assim, e vi um grande trono branco, e o que estava sentado sobre ele, de cuja presença fugiu a terra e o céu, e não se achou lugar para eles. E vi os mortos, grandes e pequenos, que estavam diante de Deus, e abriram-se os livros, e abriu-se outro livro, que é o da vida, e os mortos foram julgados pelas coisas que estavam escritas nos livros, segundo as suas obras. E deu o mar os mortos que nele havia, e a morte e o inferno deram os mortos que neles havia, e foram julgados cada um segundo as suas obras. E a morte e o inferno foram lançados no lago de fogo. Esta é a segunda morte. Aquele que não foi achado escrito no livro da vida foi lançado no lago
de fogo. Oramos. Amado Pai Celestial, estamos na casa de oração. Cremos também que aqui é a casa de correção, que o Espírito Santo trabalhe. Toda potestade, todo espírito contrário a este culto, a este ministério, nós agora levantamos as nossas vozes e profetizamos que toda ferramenta do diabo, toda língua afiada, todo espírito que se levanta cairá por terra contra esse ministério, contra a tua vida, contra o teu casamento, contra a tua família. Em nome de Jesus Cristo, receba livramento, saúde, perdão dos teus pecados, a alegria da tua salvação, na presença de Deus. Que Deus ajude nós, os nossos corações, os nossos pensamentos. Nós nos colocamos diante do trono da graça e pedimos que o Senhor nos ajude, Pai, a falar a tua palavra misturada com o teu espírito. Que os corações que estão com fome, com sede, aqueles que devem ser despertados para seguir a tua palavra, para darem a vida pela palavra, serem troféus conquistados no Calvário. Aqui estamos, Senhor, na grande batalha, a maior batalha jamais pelejada. E nesta hora nós queremos a vida eterna, queremos o Senhor e buscamos, Senhor, a tua presença, nos presenteamos a ti e te adoramos, suplicamos e clamamos que o Senhor venha nos ajudar. Em nome de Jesus, ajuda cada pai, cada mãe, cada filho de Deus que está pela internet, que está aqui nesta hora, que o Senhor fale no coração, em nome do Senhor Jesus Cristo. Digam amém, Jesus. Assentai-vos, irmãos. Nós estamos felizes e alegres com todos que vieram nesta noite, né, irmãos? Nós estamos aqui a batalhar pela fé que uma vez foi dada aos santos. Levar a semente preciosa do reino. Salmo 126. Aquele que leva a preciosa semente com lágrimas, por certo voltará com alegria, ceifando os molhos. Amém? E de manhã nós tivemos aqui a santificação também. Que Deus ajude, né, a todos a alcançar esta fé. Que nós estamos disseminando a mensagem precursora da segunda vinda de Cristo. O profeta disse o seguinte, só lembrando os irmãos, que nós temos um livro de oração. Esse livro de oração, ele tem uma dedicatória de cada pessoa que coloca o seu nome nesse. E esse livro de oração, nós temos aqui, né? Temos a inspiração. E muitas pessoas têm sido abençoadas. Tem pessoas aqui agradecendo por bênçãos alcançadas deste mês na família. Deus abençoe. E outros pedindo e outros agradecendo. Sabemos que Salomão, quando ele edificou o templo, na dedicação, ele disse para Deus que se tivesse algum israelita em algum lugar que estivesse passando por alguma dificuldade, e ele virasse o rosto em direção do templo, e ele lembrasse, o Senhor respondesse a sua oração.